Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo do nosso canal. Hoje nós vamos trazer as principais notícias sobre o BCFF11, um dos principais fundos de fundo aí da bolsa, né? Que ele sofreu um desdobramento, um dos mais conhecidos, passando aí para a casa de R$ 10, e depois desse momento ele se tornou ainda mais acessível para o público em geral. Mas antes de nós passarmos para o conteúdo, apresentando o relatório gerencial do BCFF11 deste mês, peço para você que ainda não é seguidor do nosso canal, possa seguir o nosso canal, segue o nosso canal, comenta, curte, compartilha, como também faz sugestões, certo? As principais informações do relatório gerencial é que o valor de mercado continua ainda muito bom, 1,8 bilhões, bastante dinheiro. O valor da cota subiu, né? Ficou em torno de R$ 9, mesmo após o split. Tem um valor patrimonial um pouco maior, que é de 1,9, ou seja, o mercado ainda vem precificando abaixo. Ele tem um valor patrimonial por cota de 9,75, ou seja, tem uma margem de crescimento ainda e você ainda conseguir comprá-lo barato. Um dos últimos rendimentos foi 7 centavos, tem um dividend yield analisado de 9,3%, tem uma excelente base de investidores que subiu ainda mais, está hoje 342.949. Só de FIIs na carteira ele tem 73, ou seja, está muito perto do IFIX que tem 101. Então quem compra um BCFF11 da vida está quase comprando o IFIX, então tem que ter muito cuidado. Em crise na carteira ele tem 17, a maioria do portfólio está alocado, 98% está alocado, e o retorno nos últimos 12 meses, 26,8, evidentemente que vai dar um pouco superior ao IFIX, né? Porque o IFIX tem uma quantidade de fundos imobiliários na casa de 101 e o BCFF11 tem na casa de 73. Se nós olharmos do ponto de vista de composição, 1 centavo veio da reserva de contingência, outros 1 centavo veio do rendimento financeiro, outros 1 centavo veio da renda de CRI. O principal retorno foi o ganho de capital, que acabou gerando aí 6 centavos para o investidor, e as despesas junto com os reajustes aí, né, principalmente devido ao imposto de renda, acabou retirando aí 1 centavo do investidor. Passando para o portfólio, ainda continua o BTCI em primeiro lugar, 9,8% da carteira do BCFF11 de fundos imobiliários é concentrada no BTCI. Seria bem interessante ele reduzir essas posições e evitar essas concentrações muito grandes. Ele tem uma grande concentração em EZTB, tem uma grande concentração em Irium, tem uma grande concentração em Canip, tem uma concentração ainda acima de 3 no BTHI e tem uma concentração ainda bem acima de 3 no BPML. Então seria bom, né, quem sabe, reduzir essas posições e reduzir essas concentrações. Do ponto de vista da carteira em si, 85% são FIIs, uma vez que ele é um fundo de fundo, tem 2% que vem de renda fixa e 12% aí vem dos CRI. Do ponto de vista de portfólio desse CRI, 84% continua indexado ao IPCA, IPCA mais 8,9, ou seja, bem interessante. E o CDI, CDI mais 2,3, ou seja, ainda vai continuar performando muito bem, mesmo a Selic caindo. Se nós olharmos do ponto de vista o retorno ao longo dos meses, principalmente aqui ao longo dos 12 meses, que é bem interessante, a gente consegue ver que ele consegue bater muito bem aí o IFIX, consegue bater o CDI líquido, consegue bater o IBOV.
Se nós olharmos os últimos 2 anos, ele continua performando muito bem. No entanto, se você está posicionado nele há mais de 3 anos, se você não tiver feito novos aportes, você está perdendo aí para o IFIX, para o CDI líquido e para o Ibovespa. Então é muito bom que você tenha aportado aí, principalmente nos últimos 2 anos ou 1 ano. Se você entrou nesse fundo imobiliário nos últimos meses aí, ou seja, com menos de 1 ano, ou quem sabe com menos de 1 mês, ele está caindo, né? Em média de 0,8% ao mês e 2,6%. Está perdendo para o IFIX, para o CDI líquido e para o Ibovespa. Se nós formos olhar do ponto de vista de receita, essa receita era 16,4 em setembro, foi para 15 em outubro, depois subiu de novo em novembro e dezembro, isso é muito normal, os fundos ganharem mais dinheiro nos meses de novembro e dezembro, caiu de novo em janeiro, subiu de novo em fevereiro, e isso fez com que ele tivesse um aumento no rendimento, ou seja, você que é investidor do BCFF11 começou a perceber que ele aumentou o rendimento, ele vinha distribuindo aí 70 centavos desde abril, ou seja, estamos aí completando 1 ano que ele vem distribuindo 7 centavos, quer dizer, né, porque ele sofreu desdobramento, e ele pela primeira vez está entregando aí acima de 7 centavos, isso é muito bom. A gente vai ver que ele se distanciou bastante da sua cotação mínima, que foi R$ 8,20, que aconteceu principalmente depois do desdobramento que derrubou o fundo. Ele segue em direção à sua cotação máxima, que é R$ 9,52, devido à valorização de 8,4% nos últimos 12 meses, fez com que o dividendo acabasse ficando abaixo de 10%, o dividendo foi para 9,41. Se nós olharmos os últimos 30 dias, ele saiu da casa de R$ 9,33 e agora está na casa de R$ 9,03. Se nós olharmos os últimos 6 meses, meio que ele vem andando de lado. E se nós olharmos os últimos 1 ano, aí não, ele deu uma excelente oportunidade de compra, porque ele saiu da casa de R$ 8,32 e agora chegou na casa de R$ 9,03. Se nós olharmos os indicadores de como o mercado está olhando, ele se encontra abaixo do seu preço sobre o valor patrimonial, ou seja, você consegue comprá-lo com 7% de desconto. Ele ainda tem um belo caixa de 62 milhões para emergências. O dividend yield dele cresce em média ao ano 3,76%, que é muito bom. No entanto, a cotação caiu na casa de 5,62 ao ano nos últimos 3 anos, e uma excelente base aí de cotista que tende a aumentar, principalmente depois que ele se tornou base 10. Se nós olharmos, ele vinha pagando o mesmo dividendo do ano passado, mas quando foi em março ele já começou a pagar mais, em abril ele confirmou isso, né? Ou seja, ele começou a pagar mais. Isso é muito bom. Por quê? Porque quando nós olhamos os últimos anos, 2020, 2021, 2022, tem até uma subida nesse dividendo, mas é muito discreto. Saiu de 69 centavos, foi para 76 centavos, depois foi para 83 e depois foi para 84, ou seja, 2022, 2023 ele andou entregando quase o mesmo dividendo do ano anterior. E o ano de 2024, as perspectivas têm sido muito boas, por quê? Porque agora, já no terceiro mês de 2024, ele já vem pagando mais, ou seja, sinalizando que fundos que têm boa exposição à inflação estão se beneficiando. Se você comprou cotas dele até o dia 5 de abril, no dia 12 você recebeu aí 0,077 centavos, ou seja, o dividendo ele vem subindo, certo? Então espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo sobre o BCFF11. Fiquem sempre atentos aqui ao nosso canal, nós estamos sempre postando
novidades, notícias sobre os fundos imobiliários. A gente fica constantemente produzindo. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui no nosso canal.